Terapia holística significa o holos, né? Que vem do grego, que é cuidar do todo. É olhar o ser humano sempre no todo. Não só dividindo ele. A gente cuida sempre da área do físico, do mental, do emocional e do espiritual no campo energético. A gente cuida a gente olha o ser humano sempre no todo, não só em partes separadamente. Tem gente que tem dúvida, a terapia holística é espiritualidade? Tem a ver com a espiritualidade? Alguns pontos têm a ver com espiritualidade, mas uma coisa assim, por exemplo, Diego, que a gente sempre viu, que a gente até estava falando antes de entrar no ar aqui. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão entendendo mais, por exemplo, vou dar um exemplo muito antigo, medicina tradicional chinesa. É uma coisa extremamente antiga, né, que as pessoas utilizavam, só que hoje é meio que visto como terapia holística, né, e é uma coisa que, por exemplo, já foi validada, sei lá, utilizada por 10 mil anos, aí meio que se reinventou a medicina agora, com remédio, coisa do tipo, e a gente meio que vê, tipo, isso não leva tanto a sério. Então, na verdade, a gente sabe que existe a medicina tradicional, alopática, a gente respeita isso, mas a terapia holística, essa parte, ela vem para complementar isso daí. Então, a gente até estava falando agora, hoje em dia tem vários remédios para depressão, para ansiedade, coisa do tipo. Mas quantas pessoas hoje param, tipo, deitam na grama, na areia, e olham para o céu, que é azul, que para cromoterapia é extremamente bom para você relaxar, para você ficar mais tranquilo, e não fazem mais isso. Então, na verdade, até o intuito do portal, quando a gente traz ele pode envolver um pouco de espiritualidade, porque a gente sempre sabe que é corpo, mente e espírito, tá tudo equilibrado, mas também para você meio que lembrar de algumas coisas antigas que a gente não faz. Então, por mais que você ache que cromoterapia é por exemplo, todo mundo hoje parece que está em moda, né? Fala, cromoterapia está em alta. Mas cromoterapia é uma coisa que, se você for parar para pensar, a gente até estava falando. A nossa evolução, sei lá, tem esse tempo aqui, né? Como se a gente tivesse isso daqui. E isso daqui é o que a gente começou a falar coisa do tipo. Então, antigamente a gente via cores, sons e coisa do tipo, a gente não aplicava isso. Muitos odores também, pro floral que a gente tinha. E a gente aplicava isso daqui de uma maneira mais natural, porque era a única coisa que tinha. E a gente meio que esqueceu isso. Então, o Portal Prosperidade, eu vim com essa ideia, quando a gente chamou os profissionais, pra gente trazer isso daí de volta. Tipo, entender que não é somente as coisas alopáticas, né? As novas medicinas que funcionam, mas também tem muita coisa do passado que pode trazer pra gente. Então, realmente, essa ideia foi para formar pessoas, mas também para trazer essa visão para as pessoas que existem outras maneiras de você curar certas doenças, potencializar o tratamento e ajudar cada vez mais. Foi mais por isso. A gente pode dizer, desculpa, que a terapia holística, ela parte do pressuposto que tudo é energia e é com base nisso que se trabalha, né? Porque basicamente é energia, seja ela física com líquido, com floral, seja ela um reiki, né? Sim. Sim. Ainda com essa questão da espiritualidade, voltando na sua pergunta, assim, a gente precisa diferenciar muito claramente espiritualidade de religião. E as pessoas confundem isso, de certo modo, e isso é uma confusão muito frequente. A gente precisa, assim, aprender a olhar as religiões, elas estão num patamar aonde a espiritualidade se sobrepõe a todas elas. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de alguma coisa maior do que as religiões. As religiões dividem, a história da humanidade mostra isso, né? Nós temos várias religiões, cada um tem os seus dogmas, as suas crenças, a sua via, que todas levam para a espiritualidade. É isso que a gente tem que olhar. Então, quando a gente fala de terapia holística, isso tem que ficar muito claro, assim, a gente não está falando de religião. A gente está falando, muitas vezes a gente esbarra na espiritualidade, enxergando essa espiritualidade como alguma coisa maior. Porque as pessoas confundem mesmo, né? Tem gente que fala, nossa, mas isso é religioso. Não, não é religioso, é espiritual, é outra coisa, é diferente. Eu acho que até, por exemplo, uma coisa que eu acho que, hoje em dia, por exemplo, minha mãe falava muito do meu avô plantava, né? Então, se a gente for parar para pensar, hoje, você precisa fazer vários estudos, e o pessoal vai em faculdade, coisa do tipo, mas os antigos, eles sabiam qual que era a época certa de plantar, qual que você não podia plantar e coisa do tipo. Então, até isso é uma coisa, por exemplo, até as terapias holísticas que a gente fala, eu acho que, no meu ponto de vista, as pessoas entendiam mais isso a partir da observação. Sim. Então, por exemplo, cromoterapia, né? Eles viram que, nossa, quando eu deito assim, olho para o céu, eu vejo uma cor azul, eu fico mais tranquilo, eu fico mais calmo. Então eles falavam, então realmente, essa parte, o azul deve trazer mais tranquilidade, baixa os batimentos cardíacos, consegue deixar você menos ansioso. E era uma coisa mais observacional. Porque até, nossa, isso daí, que vó não falava isso, né? Ó, corta o cabelo na lua crescente. E os chazinhos? Chazinho de camomila, pra deixar mais tranquilo.
Então, tipo, quando a gente começa a ver isso daí, a gente começa a perceber que, por exemplo, tem a parte espiritual de energia, tudo. Depois até a gente vai aprofundar mais nesse assunto. Mas também, tudo no nosso corpo, eu acredito, e até a ciência diz, é bioquímica. E tudo que a gente faz, na verdade, que a gente até mostra no portal, com floral, com aromaterapia, cromoterapia, com todas as outras que a gente apresenta, é também para a pessoa entender que essas coisas são coisas extremamente antigas, que a gente não tem, tipo... A gente às vezes não percebe. Tá tudo ao nosso redor, só que a gente tá tão no celular toda hora que a gente não acaba não percebendo o que faz a gente realmente voltar. Por exemplo, você pode estar muito bem, mas quantas pessoas... A maioria das pessoas se sente extremamente bem numa praia. E você não sabe explicar por que você se sente bem na praia. Então você sabe que tem a maré, que daí ele traz o sal, a água, você solta as vias respiratórias. Aí tem a areia, tem o sol. Então são vários quesitos que a gente traz que consegue potencializar. Então, às vezes, eu acho que assim, é meio que errado, até o jeito que as pessoas às vezes chamam de terapia holística, ligar só com espiritualidade. Porque é ancestralidade, na verdade. Porque quando é uma coisa ancestral que a gente física quântica também, né? E conexão com a natureza, isso, né? Essa conexão Exato. com a natureza que a gente, pelos tempos modernos, foi perdendo. Todo mundo foi perdendo. A gente trabalha numa luz branca, a maioria das pessoas. Você tem hora para dormir, você tem hora para levantar. Vive nessa vida corrida. Quem mora em São Paulo está sujeito à poluição, né? Cidades grandes. A gente vai se desconectando do que é essencial de verdade. E a grande sabedoria está na natureza. Exato. Quando a gente fala de terapias holísticas, muitas delas têm essa pegada muito natural, que não é o natural de orgânico também, né? Mas é o natural de se conectar com os recursos que a natureza tem para dar pra gente. A gente vai esquecendo disso. Exato. Seria mais ou menos isso. Legal. E de onde surgiu a ideia do Portal da Prosperidade? Porque você já trabalhava com numerologia, que também é outra área, gente. A sensação que eu tenho com a numerologia é que realmente aquela história do Matrix, ela é real, que tudo é número, né? Porque se a gente for para pensar, bom, a sequência de letras formam uma energia que interfere na sua vida. Você, teoricamente, também é um ser que está vibrando numa frequência em hertz de acordo com os seus sentimentos, com as suas sensações. Ou seja, é tudo númerozinho. Então, Matrix estava certo. Tudo que existe é um númerozinho vibrando uma energia em frequência, em hertz, né? É que se a gente for parar para pensar, por exemplo, até só para vocês entenderem um pouco a história do portal também, como começou, como é que a gente entrou. Meu pai teve um problema de saúde muito sério. Tipo, ele teve muito sério mesmo, assim, só pra vocês entenderem. Ele teve uma doença autoimune no fígado. E a gente sempre buscou outros meios, porque o que aconteceu? Meu pai, a gente foi nos melhores hospitais de São Paulo, e todos os médicos falaram, você vai morrer daqui 6 meses, tipo, se despede da sua família e já era. Tipo assim, deixou a gente arrasado, tal, não sei o quê. Só que minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, tipo, ela acreditava em religião, coisa do tipo, e eu sempre busquei outras formas, tipo, de coisas que faziam sentido, porque é igual, eu sempre cito esse exemplo até de quando a avó falava pra gente cortar o cabelo na lua crescente, porque é uma coisa que, hoje em dia todo mundo fala, mas cadê a comprovação científica? Todo mundo pede isso. Mas às vezes é uma coisa que tinha tanto tempo aquilo que as pessoas faziam que você começava a ver e dava certo. E meu pai, ele começou a utilizar várias coisas naturais que, na verdade, sim, em tratamentos, em coisas de em centros, para tomar passe, para conhecer centro espírita. Tipo assim, a gente uma vez foi num centro espírita e a pessoa falou do nada, assim, falou, olha, eu sei que você tá com uma coisa séria, isso daqui pode te prejudicar. Tipo assim, nunca tinha visto a gente na vida. Mano, e aquilo abriu a minha cabeça de uma maneira absurda. E daí, quando eu comecei a me aprofundar nisso daqui, eu comecei a saber que tinham mais coisas que tinham sentido, né? Então, daí, meu pai, hoje em dia, só pra resumir a história, meu pai tá vivo, graças a Deus. Todos os médicos falavam que tá morto, tá vivo. Então, tipo, realmente é um milagre, até por conta de outras terapias, as complementares que a gente fala. Ervas, chás, coisa do tipo. E eu, na verdade, era uma pessoa que eu nunca me senti, depois eu vou explicar por que isso tem relação. Eu nunca me senti no meu lugar, assim. Eu fiz faculdade, não me formei, né? Eu fiz faculdade de psicologia e faculdade de publicidade, mas não me formei porque eu me sentia perdido. Só que daí, na verdade, assim, depois quando eu descobri que eu tinha destino 9 na numerologia, que eu vou explicar, fez sentido as coisas pra mim, que era uma coisa mais expansiva, né? Queria ajudar pessoas e às vezes não se sentia tão num lugar mesmo. Só que quando eu comecei a estudar, a primeira vez que, na verdade, assim, primeira vez que eu vi que o nome verdadeiro do Silvio Santos não era Silvio Santos, falei, mano, puta merda, nem ferrando. Tipo, foi como se, tipo, explodisse minha cabeça, tá ligado? Falei, mano, deve ter alguma coisa pra falar disso, né? Aí você vai ver, nome verdadeiro do Pelé, não é Pelé. O nome verdadeiro do William Bonner, é William Bonner. Tipo assim, da Bruna Marquezine, a Bruna Resmar. Anitta, diversas pessoas. Aí eu comecei a me aprofundar nisso. Eu cheguei até num ponto, não sei se, por exemplo, quem tá assistindo, se quiser entrar pesquisar na Bíblia,
É Gênesis capítulo 17, versículo 5. Até na Bíblia, Deus fala sobre troca de nomes de pessoas. Então, Abraão era Abrão. Saraí virou Sara. Então, tem diversas passagens na Bíblia que começaram a falar sobre isso. E quando eu comecei a estudar, a minha cabeça, tipo, nossa, eu comecei a querer fazer aquilo e eu comecei a aplicar na minha vida. Aí eu entrei numa multinacional, fui promovido, a gente estava falando isso aqui antes, fui promovido, tive promoção muito rápida, cresci. Só que depois começou, vou ter que fazer outra coisa, aí veio o Destino 9, ajudar pessoas. Que foi daí quando eu quis realmente abrir o curso de numerologia e eu quis mostrar isso para outras pessoas, porque eu vi que realmente, a minha vida mudou, tipo assim, da água pro vinho. Foi realmente, tipo, a mudança que teve foi absurda. Em questão financeira, em questão de relacionamento, de portas abrindo, coisa do tipo. E, na verdade, eu abri o curso, a Ana fez o curso de numerologia, a Raquel e os outros, que depois a gente vai citar o nome, que tem mais professores. Mas daí, para resumir a história, a gente fechou o projeto, porque o meu projeto sempre foi assim, eu quero ajudar pessoas a fugir do tradicional. E quando a gente trouxe a parte do Portal Prosperidade, no primeiro mês ele já foi um sucesso. Porque o que aconteceu? As pessoas estão buscando por isso. Cada dia mais um dia é aquilo que a gente estava falando. Até quando teve a pandemia, depois quando a gente lançou principalmente, né, o portal, muita pessoa com depressão, ansiedade, sem incerteza do futuro. A gente não sabia o que ia realmente acontecer. E daí a gente trouxe o portal para trazer meio que esse alívio para as pessoas. Para elas entenderem realmente como que pode tratar certas coisas, aprender novas coisas, ajudar pessoas com uma abordagem não tradicional, digamos assim. Eu acho que daí foi o que realmente foi o meu propósito foi esse. E daí a gente trouxe um time tipo, maravilhoso, deu puta sorte, porque só entrou gente boa. Foi, por exemplo, na verdade, sim, tem uma coisa que parece que a gente já se conhecia. Eu acredito muito nisso, em vidas passadas, coisas do tipo. Mas até a gente já se conhecendo, mano, tipo, porra, já conheço faz muito tempo, sabe? Não foi uma coisa nova. E daí deu muito certo. Hoje a gente é o curso mais vendido de terapia holística do Brasil. E é isso, resumindo a história um pouquinho, seria isso. Mas foi muito certo. E o que eu acho muito bacana do projeto de vocês é que é um valor muito acessível, sabe? Todo mundo que eu comento sobre o trabalho do Portal da Prosperidade, eu falei, nossa, mas tudo isso de conhecimento por o curso de vocês poderia ser tranquilo. Tem curso que ensina muito bastante menos e que custa 2, 3 mil reais. O curso de vocês é menos de 500 reais com 2 atendimentos, um atendimento que a pessoa faça com o aprendizado que vai ter no curso, ela já paga o investimento. Sim. E daí fica pensando, mas se alguém detesta a sua carreira profissional, é uma excelente oportunidade de tu transicionar de uma maneira tranquila, sem muito investimento. Claro, com muito estudo, porque a gente está falando de mais de 1.500 horas de aula, é um conteúdo bem robusto. Mas é muito acessível, assim. Como que chega, assim, nessa equação de priorizar também a acessibilidade do curso? Então, eu tenho, na verdade, assim, o meu foco sempre foi, na verdade, assim, a parte de ajudar pessoas para mim é muito importante nesse ponto. Então, obviamente, por exemplo, eu tenho que ajudar uma pessoa, mas eu não posso deixar quem dá aula passar fome. Claro. Nesse ponto, óbvio, né? Então, a gente cobra um valor muito simbólico, até porque a gente sabe que é o seguinte, às vezes, a pessoa, a gente sabe a situação que a gente vive e tal, não sei o quê, e às vezes essas pessoas que precisam comprar são as que menos têm acesso. Então, quando eu decidi colocar um valor mais acessível para essas pessoas, é para realmente elas conseguirem pelo menos ter contato com isso. Porque assim, é igual aquela coisa, depois que você vê, não tem como desver, sabe? Seria mais ou menos isso. Então, quando você entende que somente de você usar uma cromoterapia, você pode ficar mais tranquilo, você usa um floral, você pode ficar uma pessoa mais relaxada, aquilo vai te fazer um bem. E é uma coisa que assim, você não vai ter que gastar R$900 por mês com remédio, uma coisa tão cara. Você pode tratar de uma forma mais natural. Você pode complementar, se você quiser, se você faz uma terapia, você passa num psicólogo, numa psiquiatra, você pode complementar aquilo. E até mesmo, o que eu penso? Como eu era uma pessoa que eu era... Na verdade, assim, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu falei assim, puta... Tipo assim, eu não me via fazendo, sei lá, publicidade. Hoje em dia, por mais que a gente trabalhe na internet com marketing, né, a gente divulga o nosso curso, a gente fala, a gente mostra, eu não sou publicitário, nós não somos publicitários, né? Mas, às vezes você dá a visão pra pessoa, olha, você pode ganhar dinheiro ajudando outras pessoas a melhorar o problema delas. Você vai estar tendo um puta karma bom, porque você vai ajudar outras pessoas, você vai receber por isso. Você vai trabalhar pra luz, basicamente, Exato, né, cara? Exato, você trabalha pra luz. Tipo assim, você começa a trazer mais energia boa pro seu karma. Porque às vezes, é igual aquele negócio, às vezes assim, imagina uma pessoa, até a gente tem muito depoimento no portal, né, de pessoas que fazem o curso, eu vou citar o exemplo da Raquel e da Ana, né, que elas estão aqui. Mas às vezes você vê lá, eu via depoimento todo dia de pessoas que às vezes um floral, uma cromoterapia que ela aprenda, ela fala regressão também, a pessoa fala, puta, resolvi um problema que eu achava que era absurdo.
Tipo assim, às vezes o cara, por exemplo, você fala assim, meu, eu sou uma pessoa que eu chego à noite, eu não consigo dormir. Eu sou uma pessoa que vivo agitada. Você faz uma cromoterapia, você faz um floralzinho, mano, você dorme muito bem. E quantas pessoas hoje sofrem de insônia? Só que daí o problema é que o cara que sofre de insônia, o cara tem que ir atrás de psiquiatra, de psicólogo, vai tomar um monte de remédio que vai ferrar o corpo dele e o cara não percebe. E às vezes com uma coisa extremamente natural, a pessoa consegue ter uma mudança de vida. Então eu acho que assim, a ideia principal do portal é transformar a vida da pessoa. Não é nem, na verdade, sim, primeiro ponto, não é nem na parte dela se tornar e começar a trabalhar com aquilo. Isso daqui é o que ela vai ganhar a mais. Ela vai conseguir ver realmente tudo aquilo que ela pode fazer para melhorar a vida dela de uma maneira não tradicional, digamos assim, que é realmente muito antiga. E depois ela pode ensinar as pessoas aquilo, ela pode dar atendimento àquilo e ser uma pessoa bem-sucedida, ajudando a pessoa a melhorar a vida dela.